Boa tarde a todos. Vamos começar a nossa próxima palestra. Meu nome é Cássia, sou estudante do SENAC, sou voluntária da ABAV. Eu vou apresentar para vocês a palestra de sustentabilidade e turismo. Vou chamar um por um dos nossos palestrantes ao palco. A nossa primeira palestrante é a professora doutora Heloíse Botelho, da Unirio. O nosso segundo palestrante é o Felipe Campelo, presidente do INEA. O nosso terceiro palestrante é o Dr. Carlos Lidizia, da UF. Como mediadora, teremos a Natália Miranda, coordenadora de sustentabilidade do SESC RJ. Desejo a todos uma ótima palestra. Vou estar passando meu microfone para a nossa mediadora. Olá, pessoal. Muito boa tarde a todos. Todos me ouvem? Muito prazer. Eu sou a Natália Miranda, coordenadora de sustentabilidade do SESC Rio. Hoje a nossa mesa vai falar sobre sustentabilidade e turismo. E com a gente tem hoje aqui o professor Carlos Lidizia, da UF. A gente também tem o Phil, presidente do INEA, e a professora Heloíse Botelho, da Unirio. Vou passar o microfone bem rapidinho para eles se apresentarem. Pessoal, boa tarde. Espero que vocês estejam me ouvindo, porque eu não consegui, com esse aparelhinho aqui, escutar absolutamente nada. Mas estão me ouvindo? Tá bem. Então, agradeço. Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui hoje nesse importante evento para falar um pouco para vocês sobre algumas ideias que eu tenho sobre turismo e sustentabilidade. Quero agradecer a Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Turismo, a Ampitur, que fez esse convite diretamente comigo, para mim, e agradecer também aqui a possibilidade da gente dialogar um pouco sobre esse tema. Bem, eu fiz uma apresentação, então queria solicitar que todos que fosse projetada a apresentação. Tem alguma apresentação? Certo. Antes de começar a minha apresentação, eu queria entender qual é o meu público ouvinte. Nós temos aqui guias de turismo, certo? Temos estudantes de turismo, temos agentes de viagem, temos também, obrigada, temos poder público, representantes de instituições públicas, certo? E de organizações não governamentais, associações, cooperativas, não? Tá bem. Bom, então, eu sou Heloísa, eu sou vinculada ao Departamento de Turismo e Patrimônio da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio. Também sou vinculada ao Programa de Pós-Graduação em Ecoturismo e Conservação dessa universidade. Faço parte do Observatório de Parcerias em Áreas Protegidas, que é um grupo de pesquisa, e também sou pesquisadora associada à Ampitur. Importante, a gente dizer de onde a gente fala, para a gente entender, por que de alguns questionamentos, alguns apontamentos que eu vou fazer aqui hoje. Bom, então eu posso passar, Aqui? Para onde olha? Aponta para lá, na direção de lá. Tá bom. Eu queria perguntar para vocês se vocês já pensaram sobre os impactos negativos que sua viagem pode deixar nos destinos visitados. Essa pergunta, ela... Oh, meu Deus. Ela deriva, de algumas notícias que todos nós temos notícia. Quero. Isso. Pode ir passando essas notícias, por favor. Pode passar.
essa pergunta deriva da notícia que todos nós sabemos, né, de que o turismo ele pode provocar diversos impactos negativos, e a gente tem destinos assim muito conhecidos como Barcelona, né, que enfrenta aí atualmente uma questão com as casas, né, que são alugadas, as residências que são alugadas, né. Alguns destinos turísticos, eles inclusive também colocam alguma limitação de acesso aos turistas. Bom, então, diante dessa problemática que nós estamos vivendo, eu pensei em dividir a fala, que vai ser uma fala rápida de 15 minutos, aqui algumas provocações para a gente poder pensar, refletir sobre essa interface de sustentabilidade e turismo. Pensando, sobretudo, a partir de uma dimensão social da sustentabilidade. E aí os desafios também para o turismo, segundo alguns princípios das sociedades sustentáveis. A gente fica se sentindo meio assim, bobo, né? Parece que não sabe usar. Tá, pode passar, inclusive. Bem, todos nós aqui já sabemos, né, também da Agenda 2030, que é um compromisso global que os países que estão signatários, né, da Convenção da Biodiversidade e também que fazem parte, né, desse compromisso de atendimento a 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. O turismo ele aparece explicitamente em 3 desses objetivos, né? O objetivo 8 relacionado ao progresso, crescimento econômico, o 12 relacionado ao monitoramento dos impactos do turismo, o 14 sobre o uso do mar, né, das águas litorâneas, enfim, também aparece aí como um compromisso do cuidar, né, do meio ambiente associado ao desenvolvimento socioambiental. E aí eu inseri também a questão das parcerias, que é o último objetivo, como um objetivo fundamental para a gente trabalhar em rede, que é uma característica importante também do turismo. Pode passar, por favor. Bem, ontem saiu a notícia da Organização Mundial do Turismo, né, que o Dia Mundial do Turismo seria comemorado a partir da perspectiva do turismo e investimento verde. Pode passar, por favor. E aí, o que seria esse investimento verde? Seria investimento em energia renovável, oportunidades iguais de acesso e formação, empregabilidade, né? E investimento também em inovação. A gente percebe uma característica muito voltada, né, para emprego de jovens, de aprendizes, com a ideia de inovar no turismo. Pode passar. Essa perspectiva ela se associa muito com a proposta que foi promovida pela Rio+20, essa grande convenção que nós temos na ONU, né, para biodiversidade, que tinha uma proposta relacionada à economia verde. E aí, gente, a gente percebe, né, que a economia tende a ser um pilar muito importante na hora da gente pensar a interface turismo e sustentabilidade. Bem, vocês viram também a notícia, provavelmente, né, leram essa notícia da revista Forbes, que novamente elegeu o Brasil como um destino prioritário, né, para o desenvolvimento do ecoturismo. E aí, a justificativa de eleger o Brasil como o melhor destino nesse ranking, entre vários outros destinos no mundo inteiro, se baseou pelo fato de o nosso país ter um conjunto de áreas protegidas, um sistema nacional de unidades de conservação, né, que estão protegidos por uma série de legislações, como Patrimônio Mundial da Unesco e também, né, as nossas áreas protegidas, unidades de conservação. Pode passar, por favor. Bem, mas é importante a gente pensar que a sustentabilidade com a sua interface no turismo, ela não deve se dar apenas pelo viés econômico. Sobretudo porque, né, a gente tem uma história no nosso país que nós não devemos esquecer jamais, né? O nosso país é um país que tem como marca histórica, né, a vinda obrigatória, né, de
africanos que foram retirados do seu território e vindos para o Brasil para trabalhar no trabalho escravo, né? O Rio de Janeiro foi, né, um dos principais portos que recebeu esses africanos. A gente percebe também, e isso é uma questão muito, muito atual, né? Ontem estava sendo discutido o marco temporal, né, no Senado, na Câmara, né? E a gente vê aí o que os nossos povos originários, os indígenas, ainda enfrentam uma luta muito grande pela garantia de direitos. E esses povos, sobretudo, ainda aguardam por reparação na garantia de direitos. Portanto, ao se falar sobre sustentabilidade e turismo, a gente precisa levar em consideração, né, esse pilar social, né, que é uma marca histórica, mas que se revela também na produção do turismo, na produção do espaço para o turismo no nosso país, que tem uma característica muito voltada para um turismo sol e praia, e do qual essas consequências a gente já sabe, né? Sobretudo relacionadas à desigualdade social, à destruição de áreas de restinga, de manguezais, né? E também a expulsão de população caiçara, tradicional, que vive, né, desses territórios. Então, a questão é, né, será que o turismo está alinhado a uma ética necessária no atual contexto dessa crise civilizatória que essa sociedade vivencia? Considera essa realidade brasileira? E será que a sustentabilidade virou uma panaceia que pode ser falada por todos e todos pensam da mesma forma? Pode passar, por favor. Portanto, eu coloco aqui duas diferentes perspectivas para a gente olhar essa questão da sustentabilidade, né? Primeiro, né, é importante reconhecer que trazer o tema da sustentabilidade para o turismo é importante, no sentido de que a gente precisa, sim, né, trazer infraestrutura, tecnologia que venha minimizar os impactos do turismo, por exemplo, né, a gestão da água na hotelaria, né, a minimização de impactos ao visitar as áreas protegidas, né, mas essa lógica ela talvez não seja suficiente, porque ela se baseia, né, na boa vontade, né, de que as pessoas possam mudar o seu comportamento. E diante dessa realidade brasileira de desigualdade social, isso não me parece suficiente para a gente poder alcançar, né, a esses objetivos do desenvolvimento sustentável. Não basta também trabalhar numa lógica ecoeficiente. É óbvio, né, que você ter estratégias de minimização de carbono em grandes eventos como esse, é incrível que nós temos avançado nesse sentido. Mas ainda assim, também isso não me parece suficiente se a gente não pensar, né, nesse pilar social. Portanto, eu convido vocês, né, a lançar um olhar crítico, um pensamento crítico, para a gente pensar que o ambiente não é só a natureza, né? São as relações sociais que estão vinculadas ao nosso cotidiano, né? O ambiente é um bem comum de todos, do qual, segundo a Constituição, somos todos responsáveis, né? E também responsáveis no sentido do cuidado e de exigir que o poder público cuide, né? E que esse ambiente dependem vários grupos sociais, né, que têm como base material a sua sustentação para a vida. São grupos sociais que dependem desses recursos para viver. Portanto, é necessário que, ao se pensar em sustentabilidade para o turismo, a gente pense também que essa construção ela deve ser coletiva, cotidiana e com um olhar sobre a complexidade dessa realidade. Pode passar, por favor. Portanto, a gente tem, eu coloquei aqui uma proposta um pouco dualista. Sinceramente, eu nem gosto de olhar a sustentabilidade e interface com o turismo nessa perspectiva dual. Mas isso pode ser didático para a gente verificar diferentes propostas de se pensar a produção do turismo. Bom, de um lado, uma produção hegemônica, colonialista, que se relaciona com as comunidades apenas no sentido de empregá-las, né?
muitas vezes a relação entre turista e moradores locais, ela se dá numa perspectiva de um contato indireto ou até mesmo como um atrativo turístico, manifestações culturais apenas como um atrativo turístico, né? E parte de modelos padronizados de produção do turismo. Por sua vez, a gente pode ter uma perspectiva de que a comunidade possa participar, a população local, comunidades locais, possam participar dos processos decisórios sobre como o turismo deve se desenvolver, né? Oferecendo ali um conjunto de serviços e experiências que vão favorecer as trocas culturais, gerando efeitos econômicos que muitas vezes se localizam, que ficam mais concentrados ali na localidade onde o turismo se desenvolve. Portanto, né, existem possibilidades mais diversificadas de produção do turismo, garantindo assim a autonomia dos povos na manutenção dos territórios onde vivem. Pode passar, por favor. E aí eu queria destacar aqui o papel, né? Estou falando aqui da academia, destacar o papel da academia. Pode passar. Recentemente nós tivemos um seminário que ocorreu aqui na UF, em Niterói. Tive a oportunidade de acompanhar alguns grupos de trabalho, de pesquisas super importantes, né, que precisam ser aproveitadas tanto pelo poder público quanto pelo empresariado, guias de turismo, né, para poder conhecer os efeitos do turismo no território e as possibilidades alternativas para se alcançar então essas diferentes sustentabilidades. Pode passar, por favor. E aí eu gostaria, né, pensando nessa questão da diversidade de se pensar o turismo, convido vocês a refletirem onde vocês acham que é essa foto. Alguém sabe? Baía de Guanabara, Guapimirim, estou falando aqui com 2 especialistas na área ambiental, não vale. Então, esse é o que a gente... Não é correto falar, né? Mas é o Pantanal brasileiro, porque ele tem essa imagem bonita, né? Que se refere ao Pantanal, mas em termos de biodiversidade, a gente está falando de um manguezal, né? E a gente está na Baía de Guanabara. Pode passar, por favor. Vai passando. Lá nós temos uma experiência muito interessante, né, lideradas por 2 cooperativas e uma associação, né, a Cooperativa Manguezal Fluminense, a Cooperativa Manguezais da Guanabara, a Associação Quilombo do Feital e outras formas de organização social que vêm, né, trabalhando o turismo de base comunitária, numa perspectiva de que eles são protagonistas do processo de desenvolvimento do turismo, fazem diversas parcerias, né, no sentido de também aprimorarem os seus serviços, concursos, né? Pode passar. E a APA Guapimirim fica então no recôncavo da Baía de Guanabara, ali nas proximidades de Magé, Guapimirim, São Gonçalo, Itaboraí, né? É uma área de proteção ambiental, uma unidade de conservação gerida pelo Instituto Chico Mendes. Pode passar. Que fizeram várias capacitações, né? E uma parceria com as universidades também, a Universidade Federal Rural, na figura da professora Camila Rodrigues, e a Unirio, né, com a minha participação. Pode passar, já estou acabando. E essa experiência, que não vai dar tempo da gente falar, mas eu estou lançando essa ideia aqui porque a gente está num congresso, né, de agência de turismo, de operadoras, guias de turismo, empresários. A ideia é justamente a gente lançar um olhar sobre as diversidades de possibilidades de organização do turismo, né? E isso tem a ver com a sustentabilidade. Entender que sustentabilidade é um processo de construção que envolve aprendizado, não só de quem produz o turismo, as cooperativas, os empresários, vocês que estão aqui, né, mas também do próprio turista, né? Pensar que a sustentabilidade envolve também uma diversidade, uma composição de atividades, né? E, portanto, importantíssimo que a gente ofereça ao nosso cliente, ao turista, né, que ele possa
conhecer outros lugares para além daqueles que estão já massificados no sentido de overtourism, né? Então, que ele possa trabalhar, visitar de forma regional os territórios, que ele possa conhecer outras atividades, que ele possa visitar os lugares na baixa temporada ou em outras temporadas, que ele permaneça mais tempo nos lugares para que ele possa ter a oportunidade de conhecer, de dialogar com as pessoas, né? E para isso, para a produção desse turismo, é fundamental o trabalho em rede. Eu provoco vocês, né, a pensarem aí como importantes agentes nesse sistema turístico. Qual é o destino turístico de turismo de base comunitária, de ecoturismo que está dentro do catálogo de possibilidades de vocês? Quais são as dificuldades de vocês operarem parcerias com essas comunidades, né? Fato é que essas comunidades ainda têm pouca visibilidade no campo das políticas públicas, e as políticas públicas são fundamentais para apoiar o desenvolvimento desse tipo de turismo, dessa forma de organização do turismo, né? Pode passar para o último slide, por favor. Então, fica aqui algumas provocações para vocês, no bom sentido. Aqui mais uma imagem do passeio incrível que se pode fazer na APA Guapimirim de barco, com essas comunidades que têm muito a nos ensinar. E com essas provocações, né, fica aí a utopia, o desejo de pensar uma sustentabilidade que coloque também o Brasil no ranking, né, da igualdade social, assim como é o ranking do Brasil no ecoturismo e na biodiversidade. Tá bom? Muito obrigada, professora Heloíse. Complementando um pouco a fala, né? Foi citada a Agenda 2030, né, que o lema é não deixar ninguém para trás, né? Durante muito tempo, a gente entendia o ambiente separado das relações humanas, né? Então, parecia que o ser humano não fazia parte de um ambiente como um todo, né? E aí, quando a gente se trata de maneira separada, a gente não entende que faz parte desse movimento coletivo, né? E, na verdade, a gente pertence ao ambiente também. Então, isso é importantíssimo a gente pensar. E quando a gente fala do pilar social, a importância da participação, né, coletiva. Muitas vezes a gente chega com um produto pronto, né, como se aquele espaço, aquele ambiente fosse, e aquelas pessoas tivessem a mesma relação, né, a mesma experiência como de um outro local, né? Então, cada um tem sua vivência, sua experiência, e esses processos participativos, eles são importantíssimos para que a gente se entenda como sociedade, cada vez mais consiga olhar a sustentabilidade dentro de todos os seus pilares, né? O ambiental, o social, o econômico e o cultural também, né? É importante a gente pensar nessas realidades. E aproveitando que a professora Heloíse comentou sobre as unidades de conservação, a importância delas também, a gente traz agora para a fala o Felipe Campelo, presidente do MINEA, que vai comentar um pouco como que a gente está atuando no ambiente do estado do Rio de Janeiro. Alô, estão me ouvindo bem? Bom, obrigado primeiro pelo convite, professor Lidísia, professora Heloísa. Enquanto vai colocando minha apresentação, tem uma reflexão que a gente tem que fazer. O movimento ambiental ele começa em 1972, em Estocolmo. E até lá a gente não acertou por algum motivo, senão a gente não estaria onde a gente está hoje. Mas qual foi o principal erro nosso? Estão ouvindo? A fala, nosso pitch, exatamente o que a gente está falando. Proteja o meio ambiente, defenda os animais, como se a gente não fizesse parte desse processo. E aí estava o grande erro nosso. Só que o que a gente fez, do que a gente maltratou nos últimos anos, agora está chegando na urbe, está chegando na cidade. E agora é desperta. Eu acho que é um pouco disso para introduzir o que a gente vai falar aqui. Conseguiu aí? A gente vai falar um pouco como a gente atua para mudar um pouco o cenário.
O papel do turismo, do ecoturismo, turismo de natureza, turismo rural, turismo de base comunitária, né, turismo de científico, ele é importantíssimo para esse processo. Por quê? Porque a gente considera as unidades de conservação como espaço de transformação social. E não é mais aquele espaço. Em 1937 a gente teve nossa primeira unidade de conservação, o Parque Nacional do Itatiaia, num período ditatorial. Várias das nossas unidades de conservação são criadas com conceitos ditatoriais aonde se mura, se preserva o ambiente, onde as pessoas não podem frequentar aquele ambiente. Mais uma vez, erros históricos que precisam ser corrigidos. E vocês têm um papel fundamental nesse processo. Pode ir ou eu vou continuar enrolando? Se precisar, eu te ajudo. Então vou continuar enrolando. Então vou me apresentar, o professor Lidízia. Meu nome é Felipe Campelo, todo mundo me conhece como Phil. Sou graduado em turismo, fui aluno do professor Lidízia, mas eu já era mais velho, parece que a gente é quase contemporâneo. Tenho MBA na UERJ de gestão ambiental, sou mestre em ciências ambientais, trabalhei em turismo durante 17 anos, fui estagiário da Turigio, assistente da Turigio, assessor, diretor, fui presidente da Turigio, fui subsecretário municipal de turismo na cidade do Rio de Janeiro, até fazer a migração diária, e agora estou como presidente do Instituto Estadual do Ambiente, que cuida de toda essa parte do controle ambiental do estado do Rio de Janeiro, inclusive as unidades de conservação. Lá, na verdade, a gente brinca que o INEA, ele é um ornitorrinco com asa de morcego, porque ele juntou 3 órgãos que são os grandiosos, né? A CERLA, a IEF e a FEM, e colocaram todo mundo num saco só. Hoje são 2.000 pessoas pensando em ambiente lá todos os dias. Conseguiu aí, rapaziada? Então vamos lá. Então vou continuar voltando a enrolar. Então vou fazer uma provocação à professora Luísa. Oi? Bota seu fone. Oi? Estão ouvindo agora? Você esqueceu de falar que você é professor do nosso MBA da UF. Ah, é. Também de vez em quando dou aula na UF, dou aula na FRJ e dou aula em alguns institutos, mas na UF em turismo, na FRJ em marketing. Felipe, se precisar de algum suporte, eu ia complementar enquanto a gente coloca a apresentação. Ia falar um pouquinho dessa importância, porque há muito tempo a gente pegou 2 conceitos da preservação e da conservação e colocou tudo ali, né? A gente, o ambiente parecia que a gente, ou ele era intocável, ou a gente usava tudo ao máximo, né? E aí quando a gente fala de sustentabilidade é justamente pensar nesse equilíbrio, pensar na importância da utilização desses recursos naturais, mas pensando também nas gerações futuras, né, de quem está aí por vir. Eu acho assim, quando eu falo que a gente errou na forma, países desenvolvidos no mundo, eles conseguiram fazer uma palavrinha que a gente nunca discutiu isso, professora Luísa, que é compatibilizar. A gente tem uma guerra contra a agricultura como se fosse algo antagônico. A gente precisa quebrar essa dicotomia entre produção rural, desenvolvimento econômico e meio ambiente. Na verdade, a gente tem que se conversar e a gente tem que se compatibilizar, porque um não vive sem o outro. A agricultura não vive sem um meio ambiente equilibrado, e o meio ambiente equilibrado precisa da produção rural para dar sustentabilidade financeira e aquelas pessoas que conhecem o campo continuarem exercendo suas atividades, evitando assim êxodo rural. Então, essa dicotomia, eu acho que a gente tem que trabalhar mais. Uma outra provocação que eu faço também, professora, que é... Hoje, eu fui na COP ano passado, na COP Montreal, COP 15, e a gente só fala, o Brasil só consegue falar para fora Amazônia, Amazônia, Amazônia. Pessoal, quem é que vive no Rio? Quem aqui é carioca ou vive o Fluminense? Vocês vivem na Mata Atlântica, tá? 100% do estado do Rio de Janeiro é Mata Atlântica. 70% da população brasileira vive na Mata Atlântica. E a gente não tem mais de 15% desse bioma preservado no Brasil. E a gente hoje tem uma dificuldade enorme de falar, e a gente está criando um movimento que a gente chama, que a gente brinca, que é Mata Atlanticar. A gente precisa falar mais Mata Atlântica. Quando a gente fala da Mata Atlântica, a gente se refere a um outro bioma, que é o Pantanal. Não, aquilo ali é o mangue da Baía de Guanabara.
E a gente precisa defender isso. Porque, agora que eu estou enrolando, eu vou terminar a enrolação para começar a apresentação. Então, quando a gente chegou lá na COP para conversar, e se falava em 30% de área protegida. É a meta dos países. O Rio de Janeiro já tem 32%. A gente fala isso, nossos DMCs falam isso para lá para fora. A gente já cumpriu a meta e a gente se colocou uma meta de 40%, muito à frente dos outros estados e dos outros países. E a gente só consegue falar mal do nosso país lá para fora. Então a gente começou a COP, nossa apresentação na COP, com esse filme aí. Nós somos tudo isso. Mas a gente lembra disso na hora de vender o Rio de Janeiro? Nós somos Restinga, nós somos mangues, nós somos dunas, nós somos umbrófila densa, nós somos campos de atitude, nós somos negros, nós somos brancos, nós somos mestiço. Nós temos tudo. Toda a biodiversidade, seja ela humana, seja ela florestal. A Mata Atlântica tem mais de 8.000 espécies endêmicas, é mais do que toda a Europa. A gente fala isso nas nossas vendas? A gente tem isso tudo. Eu vou ter que acelerar agora. Vocês que fizeram técnico, eu vou ter que acelerar, tá bom? Então, a gente saiu da COP muito feliz por dois motivos. O primeiro foi a resolução 77178 da ONU, que coloca o turismo sustentável, né, a promoção do turismo, do ecoturismo em especial, ela tem que estar no centro das discussões da erradicação da pobreza e da proteção do meio ambiente, como falou a professora. O ecoturismo, o turismo de lazer, ele leva dinheiro para onde a indústria não leva. Ele faz distribuição de renda, ele diminui o êxodo rural, ele fortalece as culturas tradicionais. A gente precisa trabalhar isso melhor. Além disso, na COP também, foi muito falado que a Mata Atlântica é um novo hotspot da restauração, justamente pelo ataque que ela sofreu antrópico durante todos esses períodos de colonização. E aqui no Rio, fala-se pouco. Nosso estado está há 12 anos considerado desmatamento zero. E a gente tem aumentado a nossa cobertura florestal. Isso é valor de venda para quem vende. A gente precisa falar mais isso. Ih, professor, eu estou com o mesmo problema que você. Espera aí. Foi dois ali. Tá? Como é que a gente trabalha a questão de sustentabilidade do turismo? Como é que é a nossa visão? A sustentabilidade, academicamente, a gente fala muito em 3 pilares.
o clássico inegociável, que é o ambiental, o sociocultural, como a professora bem disse, manter as tradições locais, a econômica. A sustentabilidade não acontece sem viabilidade econômica. A gente precisa que as pessoas pararem de caçar, substituir o modo de produção delas. A gente precisa dar oportunidade para elas, treinamento. E a última, que é a política institucional, que eu acho uma das mais importantes, que foi bem falado pela professora Luísa. Tem que ser discutido com quem está no local. Tem que ser discutido fora da sala de aula, tem que ser discutido fora dos gabinetes do governo. Sustentabilidade, tudo bem, deputado? Chegando o deputado Otávio Leite ali. Tem que ser discutido fora das salas, tem que integrar a comunidade e não é informar mais a comunidade o que a gente vai fazer, não, porque a gente tinha essa mania. Vou colocar um projeto goela abaixo de vocês têm que aceitar e só por ter o fato de ter falado para vocês já são participativos. Não, é saber primeiro se eles querem turismo, inclusive. Tem que entender da população isso. A gente tem que discutir com a população. Por isso que todas as nossas 40 unidades de conservação têm conselho consultivo ou deliberativo ativo. E isso faz parte da pontuação da resolução 666 de performance de unidade de conservação do INEA. Então, qual é o nosso norteador? É trabalhar as unidades de conservação como um local de transformação social. A gente não protege o que a gente não conhece. A gente precisa levar as pessoas para a natureza, as pessoas precisam entender que 70% da água que a população do estado fluminense utiliza, que vocês consomem, que vocês tomam banho, que vocês lavam a mão, que vocês bebem, nascem nas nossas unidades de conservação. Nascem límpidas, transparentes, potáveis, e quem acaba com elas é a gente ao longo do percurso, principalmente quando está indo das unidades de conservação. E como é que o INEA vem atuando? Eu vou tentar dar acelerada aqui. Primeiro panorama. Hoje nós somos 40 unidades de conservação no estado. São 484 mil hectares e 110 mil reservas particulares do patrimônio natural, que são de proteção integral aqui também no estado. Em outros estados não são, aqui no estado é proteção integral. A gente está falando aí, mais ou menos, de 10% do estado do Rio de Janeiro é administrado pelo INEA. As unidades de conservação, esse espaço territorial. Qual é o grande problema hoje? A gente... Você que está passando sou eu? Eu que estou esbarrando? Sou eu? Valeu. O que está acontecendo hoje é que sim, dessas unidades de conservação a gente tem uma área considerável de unidade de conservação, mas elas estão fragmentadas e esse é um problema genético de biodiversidade. A gente precisa desfragmentar e criar corredores florestais. Uma solução que a gente achou para isso, um programa que eu vou falar um pouquinho mais na frente, trilhas de longo curso, trilhas que ligam uma unidade a outra, convencer por onde ela passa ter uma restauração florestal e a gente consegue fazer com que a fauna e a flora percorram esse local, criando as condições necessárias para ficar. Como é que a gente está em relação à evolução das nossas unidades de conservação? Em 2017 a gente tinha 264 mil pessoas visitando. A gente chegou a 410 mil. Com a pandemia a gente teve um grande recuo, mas esse ano a gente já deve voltar ao patamar de quase meio milhão de pessoas visitando as nossas unidades de conservação no estado do Rio de Janeiro. E os nossos programas de ecoturismo? Todas as unidades de conservação nossas são gratuitas, só para vocês saberem. Vocês que trabalham com DMCs, que trabalham com operação, a gente não cobra ingresso. Algumas das nossas atividades elas têm que ter autorização para serem realizadas, mas não tem ingresso pago. Então, alguns dos nossos programas, Vem Caminhar, esse a gente não consegue nem contabilizar quantas pessoas a gente participou desse programa, que é o programa mais simples. O Vem Pedalar esse ano, mais de 1.200 participantes, e o Vem Passarear com mais de 2.000 participantes. E agora o nosso novo produto, que a gente lançou há pouco tempo, que é Vem Ver o Céu. A gente conseguiu o primeiro o Dark Sky Park da América Latina, que é o Parque Estadual do Desengano, e está tendo uma repercussão gigantesca. Já foram 5 encontros com cientistas e pessoas que trabalham com a questão do astroturismo. E já saiu em matérias internacionais e nacionais. E esse cliente é um cliente bom para o destino. Por quê? Porque ele vai no período de baixa, porque ele não quer, ele precisa de paz, e ele fica longo período. A gente tem visitantes desses que ficam às vezes até 2 meses num local por causa de estudo. Então, para a gente, 2 meses consumindo produtos. E eles, como eles têm um perfil muito alocêntrico, eles gostam de consumir as coisas locais. Então é uma outra vantagem
desse perfil. As trilhas de longo curso, que eu já falei, elas têm para a gente uma importância gigantesca, que é a desfragmentação, e é um movimento grande que nasceu no Rio de Janeiro, nasceu com a Transcarioca, nasceu essa pegadinha, nasceu com o Pedro Menezes, mas quem criou a pegadinha foi o INEA, no Parque Estadual da Pedra Branca, e hoje se espalha pelo Brasil inteiro para fazer a conexão de trilhas entre o Chuí e o Iapoque, ou o Iapoque e o Chuí, numa malha de trilhas. Não é para, obviamente, ser feito de uma vez só, mas você vai fazendo essas trilhas como se fosse uma mandala e fazendo, vai botando no seu cortiçazinho do seu quarto lá todas as trilhas que você venceu. A gente aqui no Rio, a gente tem um programa chamado Volta no Rio, que é uma trilha que vai cruzar toda a parte serrana com toda a parte litoral, que começa no sul do estado e vai até Guaxindiba, no norte do estado. Só que, na verdade, também é a mesma coisa. É uma rede de trilhas que vai conectar todos os fragmentos florestais do estado. A conservação da biodiversidade, muito agora para falar sobre a questão do turismo científico, que é muito pouco falado também, de observação de fauna. A gente tem trabalho de reintrodução de anta, reintrodução de onça, do gato maracajá. A gente agora está com uma outra população de anta chegando. O Volta Guará já está aprovado. Isso tudo traz pessoas que também têm o interesse de fazer observação de fauna, que é um turismo qualificado, é um turismo também que gosta de ficar um tempo grande dentro do destino e gastam bastante em serviço, é um ticket médio alto. E às vezes tem pouca pessoa disponível a fazer esses pacotes. Aí também vou passar rápido, o professor Luiz falou, a integração da comunidade. O papel é fundamental, que é integrar a comunidade nesse processo. Então a gente tem os programas de pagamento de serviços ambientais, que eu não vou entrar muito aqui, mas um mais ligado ao turismo, que é o programa de condutores de visitantes. A gente tem 3 unidades que já foram contempladas, mais de 400 alunos formados e credenciados e 3 cursos em andamento. Inclusive, alguns produtos dos nossos parques só vão ser abertos se você tiver acompanhado de um condutor local que foi treinado para visitar aquela localidade no horário certo. Para as pessoas não, para a gente é bom porque é uma questão de segurança e para eles é bom porque também é uma questão de aquela pessoa que antes fazia aquela caça, pegava aquele palmito, agora ele passa a ser um condutor que pode auxiliar no serviço de vocês. Material que a gente agora ultimamente a gente tem participado de feiras de turismo, a gente tem impresso material com mapa, site, estamos fazendo agora um aplicativo para trilhas, isso tudo para promover o encontro da pessoa com a natureza. Vou acelerar agora. Esse é o aplicativo. O INEA está desenvolvendo uma nova ferramenta para o uso da sociedade. Eu não vou mostrar o vídeo todo não, mas é um vídeo instrutivo para dizer como é que faz. Vocês baixam o aplicativo e vocês podem seguir a trilha, tem informação da trilha, foto, quais são os produtos e serviços. A cadeia produtiva do turismo que tiver vai poder colocar uma pousada, um restaurante, um condutor, um guia, enfim. O usuário poderá filtrar tanto pela unidade e de ele está todo em observação, ArcGIS Enterprise, então ele é todo já referenciado através de programas como Gaia e Wikiloc. Quem é trilheiro já conhece, já sabe o que eu estou falando. E aí, só para finalizar aqui, eu acho que tem que apertar e esperar um pouco. Tá. O que é preciso para desenvolver um turismo sustentável? Utilizar a forma de recursos ambientais correta, respeitar a autenticidade sociocultural da comunidade local, assegurar a viabilidade econômica, proporcionar benefícios socioeconômicos igualmente distribuídos. A professora Luiz falou muito bem, que às vezes vem uma pessoa de fora, vem um grupo internacional, investe e eles ficam com a maior parte desses recursos, inclusive às vezes levam esses recursos aqui. Promover a participação consciente, manter o alto nível de satisfação. E por último, que é o que eu gosto mais de falar, turismo sustentável é um processo contínuo e requer monitoramento constante dos impactos do destino. Esse é o grande problema no turismo brasileiro. A gente não monitora nada. A gente não monitora nada aqui. Existem espasmos de monitoramento. O professor sabe o que eu estou falando. A gente tem espasmo. A gente vai, monitora 1, 2, 3 anos, de repente muda a política pública e o pessoal esconde todos os dados. Ninguém sabe o que está acontecendo, né? Começa tudo zero. Dado histórico, não tem série histórica. Aí é difícil planejar, é difícil saber o que está acontecendo no destino. E se você não sabe onde está, você não sabe onde você quer chegar. Exatamente.
E por último, quem pratica o turismo sustentável tem a melhor utilização de recursos naturais, melhor qualidade de vida, base comercial, econômica, com foco de visitantes, saudável parceria entre governo, iniciativa privada, terceiro setor e comunidade, aumento da vida útil do produto, aumento da vida útil do produto e aumento da vida útil do produto. Eu sempre falo isso. Nosso produto dura mais. E facilita o processo de reinvenção quando você está monitorando. Gente, desculpa a pressa, mas eu não vou, senão o nosso professor lhe diz e ele não fala. Obrigado. Vai aparecer o obrigado aí. Obrigado. Felipe, muito obrigada. Complementando um pouco o que foi falado aqui, né, a importância da educação ambiental também, né? E quando essa educação ambiental ela vem através de uma experiência, a gente aprende muito mais quando a gente vive aquilo, né? Então, é muito diferente quando a gente está lá, né, no GIS, colocando aquela informação ali, preserve o meio ambiente, conserve o meio ambiente, cuide do meio ambiente, mas tendo a oportunidade de vivenciar, participar, projetos como visitar uma unidade de conservação, também, por exemplo, observar a fauna local, são super importantes para que cada vez mais a gente tenha uma relação mais saudável quando a gente fala de turismo, né? Então, aproveitando essa pauta, passo agora a fala para o professor Carlos Lidízia. Alô, alô, me ouvem bem? Bom, eu vou pedir primeiramente ajuda lá aos nossos amigos técnicos, porque na minha idade apertar aqui, falar ali pode ser problemático, então eu assumo aqui publicamente que eu preciso de ajuda. Bom, eu vou apresentar rapidamente. Fio, eu comecei a dar aula para você com 5 anos, não é verdade? Bom, é uma responsabilidade enorme, né, vir aqui falar com vocês depois da fala da professora Heloísa Botelho, que é uma das maiores especialistas na área, e do Fio, que hoje um ícone, né, da área de turismo, da área ambiental, e pelo belíssimo trabalho que ele vem fazendo. E, obviamente, por ter sido meu aluno, né? É claro que tem a minha contribuição aí na construção dessa figura. Bom, quem é que eu sou? Eu sou o professor Lidízia, sou professor da Universidade Federal, como vocês podem observar. Eu sou uma pessoa extremamente institucional, eu amo a UF, eu sei que tem outras universidades públicas maravilhosas, mas lamento dizer, a UF é realmente a melhor universidade aqui da região. Desculpa quem é da concorrente, professora, eu sabia que ela ia protestar. Claro que a Unirio é a nossa grande parceira, mas óbvio. Não, brincadeiras à parte, é só para dizer que eu sou muito institucional. Eu sou atualmente o vice-diretor da Faculdade de Turismo e Hotelaria. Nós ficamos ali em Niterói, né, professora, quietinhos lá no canto, mas somos uma universidade não só de Niterói, nós somos uma universidade do estado do Rio de Janeiro em função da capilaridade que ela tem. Eu sou o coordenador do programa de pós-graduação, onde o Fio dá aula quando a agenda dele é possível, é compatível, e tenho alguns projetos que eu gostaria de compartilhar e agradecer também aqui na oportunidade o nosso querido Otávio Leite, que é um grande parceiro da instituição e nos ajuda, né, nas nossas articulações, assim como a Ampitur, que teve um papel muito importante nesse processo aqui de Arenas do Saber. Bom, dito isso, coube a mim falar um pouco sobre sustentabilidade. E aí eu estava conversando com a Heloísa e um Fio ali fora, mas parece que foi combinado, mas não foi, mas a gente olha o currículo um do outro, né, e vê mais ou menos o que cada um está fazendo. A minha formação é em gestão. Então o que eu vou falar com vocês, o que eu vou conversar com vocês sobre sustentabilidade é na perspectiva da gestão, fazendo a ponte com o que o Fio disse no seguinte: nós temos diversos
diversos desafios, mas um deles, na área de gestão, é exatamente o que ele acabou de falar no fechamento. A gente não pode gerir o que a gente não conhece. Nós não temos dados, nós não temos informação. Quando não se tem dado, não se tem informação e não se gera conhecimento. A gente fica, né, no mundo dos achismos. Então, essa é uma primeira reflexão que eu gostaria de fazer com vocês. A minha apresentação já está aqui, já, deixa ela quietinha ali. Então, só para explicar qual é a minha fala e como ela se localiza, né, no ambiente e em relação a eles. Eu vou trabalhar também na perspectiva social. Por quê? Porque quando eu falo na perspectiva social, na mesma linha da professora Heloísa Botelho e também seguindo na linha do Felipe Campelo, o que adianta nós falarmos de sustentabilidade para quem? A sustentabilidade está para nós. Nós estamos habitando o planeta e nós precisamos assumir claramente que nós precisamos ter mecanismos de gestão para avaliar o impacto das nossas ações no meio ambiente. Por quê? Porque a atividade humana, né, de alguma forma, ela impacta no meio ambiente. Então, o que nós, na perspectiva da gestão, temos que fazer é criar mecanismos, modelos de gestão, para monitorar e para avaliar o impacto da nossa atividade. E aí eu introduzo outro conceito. Considerando aqui o nosso público-alvo, a professora Heloísa já fez, né, um briefing do público-alvo, vocês são guias, profissionais de agência, operadores, então são profissionais que precisam incorporar no modelo de gestão de vocês a perspectiva social e sustentável, negócios de impacto social, ou seja, negócios onde você tem a premissa da gestão que o seu modelo de gestão gere lucro, respeite o meio ambiente e as regras de sociabilidade. Então é o outro conceito que eu trago. Queria trazer uma outra reflexão antes de voltar ali para o slide. Foi muito falado, e inclusive na palestra anterior, que versava sobre turismo social, né, a Elis, querida Elis, parceira, aluna, companheira, maravilhosa, ela estava participando, né, dessa discussão e o moderador, se eu não me engano, era o Salles, né, do Sistema S. Ele fez a última provocação dizendo: o que é turismo social? Que turismo social? Que tipo de turismo? Não é um tipo, é uma forma. Eu não posso dizer que faz parte de uma tipologia o turismo social. O turismo social não é uma tipologia. É uma forma de fazer turismo. Eu vou fazer turismo de negócios, eu vou fazer turismo de negócio social. Eu vou fazer turismo ecológico, sustentável. Então, eu queria trazer também para vocês a provocação que sustentabilidade e turismo sustentável é uma forma de fazer turismo. E não é um tipo de turismo. Ah, eu vou fazer turismo não sustentável. É uma forma de fazer turismo. Eu vou fazer ecoturismo sustentável. Eu vou fazer turismo de negócio sustentável. Eu vou fazer turismo de lá. É uma forma de fazer. Então, eu vou começar aqui. Não é a primeira, não. Podia voltar quem está operando aí, por favor? Não, volta. Professor Lidísia. Eu queria trazer um conceito basilar, né? Eu até fiz uma reflexão pensando, é muito básico. Eu gosto de, muitas vezes, voltar aos conceitos mais basilares, porque são os conceitos basilares que normalmente nos garantem e nos dão conforto. Em 1987, chegamos à conclusão que o desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento que satisfaz as necessidades do presente sem comprometer a capacidade de gerações futuras de satisfazerem as suas próprias necessidades. Como foi dito, não cumprimos. Não estamos garantindo absolutamente nada do que fizemos e que refletimos em 1987. Quando eu terminar a minha apresentação, eu trago o conceito de regeneração dos territórios, né? É um conceito que é muito polêmico. Depois a professora
Heloísa Botelho, que é uma especialista, pode me ajudar a discutir esse conceito. Esse conceito, ele nos traz uma reflexão sobre o que nós estamos fazendo e o que nós deixamos de fazer, e que hoje, no meu entendimento e num grupo de pensadores, nós temos que ter uma prática de recuperação do passivo do que nós já estragamos. A gente tem que assumir isso. A gente tem que assumir isso. Não é só preservar, porque em 1987 a gente disse que ia preservar e não estamos preservando da maneira correta. E é fato, gente, é fato. Se nós não mudarmos o nosso modelo econômico e social, né, tem estudos que são muito interessantes, mas a gente tem que ser muito prático e dizer isso. Se nós tivermos um modelo econômico, eu não gosto de países desenvolvidos, esse termo me incomoda. Eu gosto de dizer países maduros, né? Sociedades maduras, onde uma classe média tem 2 carros na garagem, um jet ski e um veleiro de campo, não temos um planeta que mantenha isso para toda a população. Se a gente replicar isso para o continente africano, nós precisamos de 5 planetas Terras. Então nós temos que mudar o nosso modelo econômico para termos um modelo sustentável e recuperar o que nós perdemos ao longo dos anos. Pode passar? Fiz uma pesquisa para justificar a minha fala, né? Entrei lá no Google, né? Eu sou um professor um pouco revolucionário. Alguns professores estão mandando desligar os seus celulares, se desconectarem. Eu digo, não, vamos ligar os seus celulares, vamos nos conectar, vamos entrar no chat GPT, vamos fazer questionamentos e vamos fazer uma análise crítica. Vamos usar a inteligência artificial. Eu entrei e pesquisei, se eu não me engano, deixa eu ver aqui, sustentabilidade, né? Tem mais uma palavrinha ali que eu não estou enxergando. Lízia. Professor? Oi? Me ouve. Perdão interromper a sua fala tão importante, mas é que a gente vai precisar acelerar um pouquinho. Ah, tá bom. Por causa da próxima tá. Palestra. Então eu vou trabalhar mais numa linha só de deixar provocações e reflexões. Fiz a pesquisa na internet sobre sustentabilidade e na nuvem de palavras, se vocês observarem, né, não vamos ter muito tempo, mas o que vem quando você fala sustentabilidade, corroborando até o estudo e a fala da professora Heloísa Botelho, é a sustentabilidade na perspectiva ambiental. E a gente tem que se preocupar muito, não estou dizendo que não é importante, a gente tem que se preocupar muito também com a questão social, porque nós queremos ser sustentáveis para quem? Para que populações? Para as populações que necessitam. Então eu vou passar aqui o mais rápido. Nós temos o modelo tradicional, que foi falado aí pelo Fio e pela professora Heloísa, onde o triple bottom line considera as pessoas, o planeta e tem uma perspectiva de lucro. O lucro não é pecado, gente, nós temos que pensar e vamos lá rapidinho então. A culpa é do Fio, né? Temos que pensar problemas técnicos. Modelo de gestão mais contemporâneo. SG hoje é uma área que está muito em voga, não é uma área que se preocupa, como foi dito anteriormente, em trabalhar as questões ambientais, sociais e principalmente a governança através de dados, informações, para a gente poder gerir e monitorar. Mas vamos lá. Eu gosto, a professora Heloísa Botelho também trabalhou, gosto de trabalhar com os ODS, os 17 ODS. Eu fiz aqui um pequeno resumo do que é SG e depois eu faria uma reflexão sobre os ODS, né? E pode passar. E o modelo de SG. Não vai dar tempo, mas depois a gente disponibiliza para vocês, quem tiver interesse, uma relação dos objetivos do desenvolvimento sustentáveis e esses objetivos em relação ao que é social, o que é ambiental e o que é econômico. Pode passar. Infelizmente não tenho mais tempo, era para a gente debater um pouco esse modelo e o impacto dos ODS e no modelo SG e a sua relação, mas não vai dar. E vamos encerrando
rapidamente, mais um, deixando a última provocação, que eu acho que é o nosso desafio, que é um bem contemporâneo, que hoje vem, que é o da regeneração dos territórios, ou seja, recuperar o passivo, porque nós temos a obrigação de recuperar o passivo. Eu termino com uma máxima que eu gosto, voltando à simplicidade como gestor: o território só pode ser bom para o turista se for bom para o morador. Ok? Obrigado, gente. Um abraço. Professor Lídia, sempre assertivo, muito obrigada. Em virtude do nosso tempo, infelizmente a gente pede desculpas, mas a gente não vai ter tempo para perguntas. Mas a gente agradece a participação e a presença de todos vocês. Pedimos desculpas pelos nossos problemas técnicos e a gente agradece novamente. Obrigada.